a minha vira-latinha, infelizmente, nós tivemos que fazer eutanásia nela. Porque Aqui em casa ela, tem 4 vira-lata. cara, Contando melhor contigo? raça. Contando Ela, comigo, 2 cadela e eu. A droga, acabou com a É, piada, boa. Matheus. coisa horrível, cara. Matheus. Coisa horrível. Pessoal, vamos lá, então. Bora. Hoje a gente vai falar sobre 5S, como eu disse a vocês. O programa 5S, aqui ele vai falar para a gente aqui sobre os 5 sensos, mais os 5 sensos. Vai falar sobre o programa 5S. E aí, eu não sei se ele vai falar, beleza. Olha só, o programa 5S, que a gente vai ver hoje, tá? Os 2 módulos, aula 5 e 6. Ele é o Seiri, o Seiton, o Seis, o Seikitsu e o Shitsuki, tá? Que teve o nome de 5S por esses nomes bonitos aqui em japonês. Porém, no Brasil ele foi conhecido como 5 sensos, tá? Por que 5 sensos? Vocês vão entender já já. E essa metodologia, sim, ela é considerada uma das melhores no quesito de organização da gestão, tá? Por quê? Porque ela segue uma sequência lógica para você atingir determinado objetivo em determinado ponto. E ele vai falar para a gente que teve origem aqui no final da década de 60. Na verdade, os primórdios do programa 5S foi logo após a Segunda Grande Guerra que eles começaram a trabalhar o programa 5S, tá? Final da década de 60 foi que ele foi difundido para o restante do mundo, tá? Então ele vai falar aqui que o Marshall vai falar para a gente que o 5S contribuiu muito para o conceito da qualidade, que atribuiu mundialmente aos produtos japoneses. É famoso você falar, japonês é tranquilo. Você pega um carro japonês, por exemplo, um Honda, um Nissan, você não vai ter problema com esses carros tão cedo, né? E aí por aí vai. Ó, e ele vai continuar falando para a gente que esse método dos 5 sensos foi trazido para o Brasil lá em 90, tá? Pela Fundação Cristiano Ottoni e o professor Vicente Falcone. O método dos 5 sensos, antes de mais nada, ele traz uma questão de mudança de hábito, tá? Quando ele fala de mudança de hábito, aí eu vou lançar um desafio para vocês. Eu quero que vocês fiquem bastante atentos com o que a gente vai falar nesses 2 capítulos que nós estudaremos hoje do programa 5S, tá? E eu vou lançar o desafio para que vocês implantem o programa 5S na vida de vocês. Vocês vão entender já já, e vocês vão pirar o cabeção com a eficiência que isso vai trazer um monte de coisa na vida de vocês. Vamos lá? O Marshall vai falar para a gente também. Ele é uma filosofia que visa a mobilização da empresa toda através da implementação das mudanças no ambiente de trabalho. Dentre essas mudanças, as mais importantes dizem respeito ao quê? A eliminação de desperdício, a limpeza, e com essa eliminação de desperdício, logicamente, a mão de obra também vai diminuir, né? E aí ele vai falar aqui que a eliminação de desperdício está presente também na obra de Taishi Kono, considerado um dos idealizadores do sistema Toyota de produção, tá? E aí aqui ele deixou um videozinho no YouTube, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse sistema de produção, que eu acho fantástico, tá? Eu até ia passar ele para a gente como atividade, mas não vou passar porque algumas pessoas estão com problemas de conexão e problemas para assistir vídeos, então já basta só a nossa aula, o vídeo da nossa aula mesmo, tá? Então não vou fazer esse complemento. E aí ele vai falar para a gente o seguinte, olha, quais são os benefícios dos 5S? Tá? Eu vou tirar o senso, vou deixar só o S aqui. Primeira coisa, é a melhoria na qualidade. Isso mesmo, no sentido bem amplo. Qualidade de trabalho, qualidade de vida, qualidade do meio ambiente. Por quê? Você vai eliminar desperdício, otimizar espaço físico, prevenir problemas, quebras, vai minimizar risco de acidente, tá?
E, logicamente, eu preciso fazer o quê? Para que isso aconteça? Ó, ter uma mudança de comportamento e hábitos. Beleza? Isso aqui, gente, é o que faz a coisa pegar. Tá? Vamos lá, então. Vamos para o significado de cada um desses S's. Olha que loucura. O SEIRI é o senso de utilização e de descarte. Tá? Ou seja, eu vou explicar mais embaixo depois. O SEITON, senso de organização e arrumação. O SEIZU, senso de limpeza. O SEIKITSU, senso de saúde, de higiene. E o Shitsuki, o senso de autodisciplina. É aqui que a cobra fuma, é aqui que o pau pega. Tá? Vou explicar para vocês daqui a pouco por quê. Vamos lá. O SEIRI, ele é o quê? Ele é aquele senso de organização e de limpeza, tá? Só que ele vai trocar aqui. Na verdade, é o de utilização e descarte. Você vai utilizar como? Você, meu irmão, minha irmã, no seu quarto, na sua casa, você tem um espaço seu, privado, uma caixa, uma gaveta, aonde tem um monte de coisa lá, não tem? Caneta velha, aí, quase isso, caneta velha, na verdade é o quarto e o gato, ah, tá, entendi, o quarto é do gato, você só tá dividindo o quarto com ele, beleza. Então, olha só, e aí, você tem um quarto, que não é seu, que é do gato, e que tá tudo bagunçado, mas o gato não tem os dedos tão flexíveis quanto o seu para poder fazer a arrumação. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar tudo aquilo que você tem lá, que de repente você não usa mais. Vocês já viram? Não sei se na casa de vocês tem isso. Na minha casa, tem uma gaveta ali aqui na sala, e lá tem conta de água, conta de luz, tem caneta velha. Sabe aquelas canetas que não escreve mais, mas ela é bonita, a capinha dela? Aí você guarda ela lá e fala, não, eu vou comprar um refil para ela qualquer dia desse. Pois é, tem aquela caneta que está lá. Sabe aquele chaveiro legal que você ganhou, você quer colocar alguma coisa nele? Aí, só que ele quebrou uma pecinha, mas você tem uma outra pecinha que qualquer dia desses aí, você vai pegar aquela pecinha do outro e vai colocar lá. Então ele está lá guardado também. Lá dentro tem uma caixa de remédio, sabe aqueles remédios que você usava, que era legal pra caramba? E você guardou a caixa lá para poder não perder depois? Tá. Sabe aquelas moedinhas que sobra do troco do pão? Tá lá também. Então, assim, vocês já imaginaram que essa é a gaveta, né? E, para minha surpresa, eu achei que eu era o único que tinha uma gaveta assim na casa, né? Mas eu descobri que não. Quem mais aí tem uma gavetinha dessa em casa? Deixa eu saber se... Aqui em casa tem uma cômoda só de bagulho. Professor, na minha casa, sou eu que de um monte de coisa. Falar. Eu tenho uma gaveta cheia de fio, coisa. Nem eu sei o que tem ali dentro. Pois é. Tem coisa ali que é mais velha do que eu. Na garagem da minha casa tem um monte de entulho também que não joga fora, por quê? Ah, vai que usa um dia, tá lá, não tá incomodando ninguém, tô Deus. Meu sótão é desse jeito, brother. É desse jeito. Não, ao nível, o Adilson guarda um negócio na garagem, a geral guarda na garagem, o professor guarda no sótão. Bando de burguês. Cara, no sótão. Para com isso, gente. É do sótão. Depois o professor me falar que tá ganhando mal, tá entendendo? Não, brother, mas deixa eu contar pra vocês que essa casa, quando eu construí ela, não era pro professor, não, tá? Na época que eu construí essa casa, eu tava em outra vibe aí. Será o quê, professor? O passado era errado, professor? Eu administrava uma empresa de transporte coletivo aqui em Palmas. Partiu olhar o portal da transparência, ver quanto que o Matson ganha. Por favor, olhem, vocês vão ver que não é tanto assim, tá? Beleza? Desculpa. Voltando então, olha só. Quando você faz isso, aí você vai ver que, olha lá, o foco principal aqui é o que não serve só atrapalha, tá? Então preste atenção. O foco do SEIRI é o que não serve ou o que não está sendo usado
só atrapalha. O que é? Agenda e caderno velho, ó, revista e jornal, pneu, garrafa vazia, calendário, canhoto de cheque antigo, caneta que não funciona mais, né? Ó, não esqueça de prever como é que você vai descartar isso. Como é que é assim, professor? Bom, tem coisas que você pode doar para reciclagem, por exemplo, pneu, garrafa vazia, papel, plástico, essas coisas você pode doar para reciclagem. Verifique a utilidade dos itens que você vai descartar. Tá? Eles podem ser doados ou não, né? Foi o que eu acabei de dizer. E solicita o descarte correto de cada tipo de material. Nós ainda não temos em todas as localidades uma coleta seletiva eficiente, tá? Então, pelo fato de nós não termos em todas as localidades uma coleta efetiva, uma coleta seletiva eficiente, então, como é que a gente descarta? No lixo mesmo, de qualquer forma. Depois disso, eu venho com o SEITON. O SEITON é o senso de organização. Olha só, ele vai corresponder à organização do seu local, dessa gaveta, do seu quarto, do seu guarda-roupa, né? E com isso, ele propõe que você faça o seguinte, olha só, que você coloque cada item que você vai usar mais próximo de você. Ó, continuando aqui, ó. Cada um destes itens, tá, presentes deve possuir seu lugar exclusivo. E após o uso, o que você tem que fazer? Ó, devolver para o lugar. Tá vendo aqui? O que é isso aqui? Ah, é uma lupa que tá aqui junto com o quê? Com o meu pincel. Que tá junto com o quê? Com a minha espadinha de Star Wars. Tá onde? Isso aqui é um chaveirão massa. Tá tudo aqui dentro da minha latinha. Tá? Latinha dos Minions. Então, professor, você vai jogar isso fora? Não, não vou não. Mas vai ficar desse jeito? Não, também não. Eu vou colocar a lupa no lugar dela, que eu não uso com muita frequência. O pincel vai para o lugar dele, que é onde eu vou precisar dele. Quando eu precisar, eu sei onde está. A cola bastão, vou deixar aqui, porque eu vou guardar essa latinha inteira junto com a minha espadinha do Star Wars e os outros coisas que estão aqui dentro, no lugar certo. Beleza? Então, olha só, quando eu falo sobre essa questão de organização, eu preciso pensar muito bem o que é que eu tenho e onde é que eu vou deixar cada uma das coisas. Tá certo? Como é que eu vou colocar? Quando você trabalha, por exemplo, num escritório, você deixa à mão caneta, bloco de rascunho, você deixa à mão grampeador, se você vai usar com muita frequência. Se você vai usar algum tipo de carimbo, você deixa próximo também, tá? Mas se você não deixa isso, se você não vai usar isso com muita frequência, você coloca isso onde? Coloca isso numa gaveta e deixa ali próximo, tá? Em sala de aula, quando eu vou falar sobre isso, eu dou um exemplo que desde o começo do ano eu faço para quando chegar nessa hora, eu falar para vocês já perceberam que eu faço isso? Aí o pessoal fala, é mesmo? É por conta disso. Então eu vou falar porque que é, para vocês não ficarem aí curiosos. Eu dou a aula e eu ando para um lado para o outro, que nem um leão dentro de uma jaula. No entanto, com todos os pincéis que eu levo na mão, tá? O pincel que eu vou utilizar para escrever no quadro na minha mão. Eu vou com ele para lá, vou com ele para cá. Mas o apagador fica em cima da mesa. E aí, quando eu falo desse senso de organização, eu falo isso. Gente, vocês já perceberam que os pincéis estão sempre na minha mão? Aí vocês vão, é mesmo? Sabe por quê? Porque eu uso ele com mais frequência. Sabe onde é que está o apagador? Lá em cima da mesa. Por que ele está lá? Porque eu uso ele com uma frequência menor. Então, esse é o senso de organização. O que você usa com mais frequência fica mais próximo do que o que você usa com menos frequência, tá? Professor, então o que você está querendo dizer para a gente com relação a isso? Gente, como é que é a organização da vida de vocês? Como é que é a organização do seu guarda-roupa? Do seu quarto? Da sua casa eu nem vou falar, porque você não mora sozinho, né? O seu quarto, às vezes você divide o seu quarto com seu irmão ou sua irmã, e aí a coisa diferencia.
mas você pode chamar esse cara para essa conversa. Ô, o que você tá tomando aí, Carol? Tererê, é? Não! É água? Ah, é porque eu tô com sede danado. Hoje meu dia começou muito cedo. Mas beleza, então olha só. Com isso, você percebe que esses censos, ele vem agregar. Vamos continuar. E ele vai continuar falando para a gente que, ó, o que você ganha quando você organiza? Primeira coisa, você vai economizar tempo de procurar onde é que está aquilo que eu guardei. Segunda coisa, você vai diminuir o cansaço físico de ir de um lugar para o outro procurando aquilo. Outra coisa, você vai melhorar o fluxo das coisas em cima da sua mesa, que ficava cheio de coisa, vai ter espaço, porque aquele grampeador que você quase não usa está guardado na gaveta, entendeu? E como é que você vai aplicar isso? Como é que você vai aplicar esse senso de organização? Olha, primeira coisa que você vai fazer é procurar quais são os itens necessários que eu vou precisar organizar. Separados, são esses aqui. Tá. Eu vou pegar e vou identificar cada área para me colocar cada um deles. Depois que eu fizer isso, eu vou padronizar termos importantes de uso comum na empresa, no caso aqui da empresa, né? Vou criar rótulo, né? Ó, o vermelho significa perigo, o amarelo significa atenção, o verde significa tá tudo ok, pode usar esse material, entendeu? E aí, assim, você vai pegar aí os objetos que você vai, que são semelhantes àquele, você vai colocar dentro de cada um ou com cada um daqueles rótulos, tá? E manter isso, tá, num lugar onde pode ser visível, porém, ele tem que ter um local seguro para aqueles materiais que são mais perigosos, tá? E aí ele vai citar para a gente aqui, ó, que expor visualmente todos os pontos críticos, tais como locais perigosos, saída de emergência, parte das máquinas que exigem uma atenção especial, local de atendimento. Vocês perceberam que hoje, em todos os locais que você vai, tem uma faixa, mais ou menos uns 40 centímetros do balcão do local onde você vai ser atendido? Essa identificação, hoje a gente fala que é pela questão do distanciamento social. Porém, é uma das formas com que se faz essa apresentação desse ponto de organização, tá? Ó, você vai fazer o quê? Você vai adicionar nesses locais pontos vermelhos para sinalizar, amarelo, e aí vai, tá? Só se deve pintar o piso depois que você analisar o layout e fixar tudo no local certo. Ou seja, eu só posso deixar identificado camisetas do Madison separado das camisetas do João quando eu tiver o local separado para as camisetas do Madison. Vou identificar camisetas do Madison aqui, camisetas do João aqui. Certo? E aí as coisas, você pode fazer isso depois que você já tiver bem separado sobre isso. Beleza? Ó, aqui ele propõe uma aprendizagem que a gente não vai fazer, tá? Porque eu vou cobrar isso na nossa avaliação. Então vocês, por favor, se quiserem já ficar de olho, essas questões podem cair na nossa avaliação. Beleza. O que a gente viu aqui, então, nessa aula? A gente contextualizou sobre o método de gestão dos 5 censos, né? E a gente detalhou primeiro aqui a utilização da organização, né? E da utilização. Vamos lá, então. Passamos, então, para os outros censos, tá? Segundo ponto da aula nossa. Aqui, a gente vai estudar os outros 3 censos que faltam. Beleza? Vamos lá. O CESO. O CESO é o censo de limpeza. Tá? Aqui, a prática da limpeza, ela vai fazer o quê? Ela vai traduzir como manter aquele local limpo antes, durante e depois da sua jornada de trabalho. O Ribeiro vai falar para a gente que significa zelar pelos recursos e pelas instalações de uma forma geral. Tá? E a gente percebe que essa interpretação do CESO, ela vai muito além da limpeza. Que é líquido, não sei. Oi? Alguém falou? Pra ver se eu tava falando com a minha mãe, abrir o áudio em vez de abrir a câmera. Ah, tá de boa. Tranquilo. Então, olha só.
quando ele fala aqui sobre essa questão da limpeza física, ela vai muito além da questão dos cuidados com a aparência, as condições psicológicas e harmonia. A limpeza, ela precisa se tornar um hábito. Pô, como assim? Gente, tomar banho todo dia, sabe? É uma coisa fantástica. Pelo menos 2 eu tomo, no mínimo. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que isso tem a ver com 6? Vocês se lembram que eu falei de aplicar isso na nossa vida? Quando eu terminar o último, eu vou explicar para vocês como é que vocês podem fazer isso na vida de vocês de uma forma show de bola. E aí ele vem falar para a gente, olha, a limpeza deve se tornar um hábito. O chão, as máquinas, os equipamentos não devem ser deixados sujos, tá? Teve um cara que prestou um serviço para mim aqui em casa, num final de semana desses aí, e eu fiquei bastante impressionado com uma coisa. Ele e o colaborador dele, e o cara que trabalha com ele, vieram, usaram todas as ferramentas que eles precisavam, fizeram um monte de coisa. Antes de finalizar a obra, eles foram lá e limparam todo o local, deixou tudo limpo, lavaram, tá? Com água, mangueira, sabão, bem vassoura, deixou bem limpo. Lavou todas as ferramentas dele, lavou, secou e guardou. Eu fiquei observando aquilo, falei, caramba. E ele fez um serviço que não é um serviço assim muito limpo, porque ele foi mexer com terra, ele foi fazer uma parte de encanamento aqui em casa, né? Então, com isso, a gente pensa assim, pô, o cara vai fazer aquela bagunça. E o cara fez a bagunça, mas, no entanto, quando ele finalizou, ele deixou do jeito que ele pegou. Tudo arrumadinho, tudo limpinho, tá? E o serviço pronto. Isso fez o quê? Isso fez com que eu prestasse atenção naquele serviço de uma forma que um colega meu precisou, quem eu indiquei? Esse cara, tá? Outra coisa que é importante você ver, verificar poeira, papéis, excesso de óleo, cigarro, cavaco, sucata, etc. Tá? E procurar produzir sem gerar lixo. Para tanto é necessário limpar antes de organizar. Organizar significa padronizar a armazenagem, mas não se pode começar a padronização enquanto não tiver tudo limpo. Beleza? O Seikitsu. O Seikitsu, ele é uma palavra muito louca. Porque ele é um senso de higiene e saúde. Que significa o quê? Se preocupar com seu asseio pessoal mesmo, tá? Seu asseio e sua aparência. Pô, alguns anos atrás, eu não me preocupava muito com a questão de barba. Minha barba tá por fazer, minha barba tá errado, o cabelo tá bagunçado. Cara, deixa eu contar um negócio para vocês. Vocês estão passando uma época que alguns de vocês não estão nem aí para isso, sabe? O cabelo tá bagunçado, o cabelo tá arrumado, se a barba tá para fazer, se a sobrancelha tá parecendo um negócio assim, sabe? Se os cabelos do nariz tá parecendo assim, dando para fazer trancinha já, às vezes as pessoas não estão nem aí para isso. Cara, deixa eu falar um negócio para vocês, isso é importante, reflitam sobre isso, tá? Então, aí ele vai falar para a gente que a gente precisa ter cuidado com a higiene pessoal. Todos devem usar equipamento de segurança, tá? Ou seja, os EPIs. Ter cuidado na utilização das máquinas, aparelhos, equipamentos e utensílios, tá? E ele vai falar para a gente que o objetivo geral, tá, do Seikitsu é fazer o quê? É que todos se mantenham com saúde. O impacto, tá, desse senso de higiene, ele traz um sentido de segurança e traz um sentido de saúde também. Beleza? Quando você chega numa determinada empresa, que você vê todos os colaboradores daquela empresa limpos, uniformizados, o seu uniforme limpo, não traz um impacto positivo para nós? Ou já imaginou você chegar num restaurante, fala, Beca? Não, eu acho que lá no banco eles aplicam esse negócio
Seikitsu, porque todos os anos Não tem só o... os kits. Lá eles tem aplicam o- o 5S. Deve ser, porque todo ano minha mãe tem que fazer os exames lá e tal, e enfim, de mama, exame de sangue, todo ano tem que fazer. Sim. E fora que agora eles estão tendo ginástica laboral também. Isso faz parte da legislação trabalhista, essa parte que eles fazem lá. Mas, porque a legislação trabalhista, gente, nesse sentido, ele fala que toda empresa é responsável pela saúde dos seus colaboradores e é obrigatório anualmente que a empresa faça com seus colaboradores um exame para saber as condições físicas, emocionais e psicológicas dos seus colaboradores, tá? Então, assim, empresas sérias ou empresas de economia mista, como, por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, eles fazem isso com muita frequência, tá? Autarquias como o Instituto Federal também fazem isso. Então, eles contratam uma equipe de médicos, laboratórios, para fazer esse acompanhamento, tá? E aí vai o nível de detalhamento dos exames de acordo com a faixa etária do colaborador. Mas, geralmente, nas agências bancárias, ou geralmente em empresas, autarquias, e principalmente empresas de economia mista, as famosas SAs, elas têm um processo de qualidade, parte deles muito bem estruturado. Por exemplo, o programa dos 5 censos. Mesmo que eles nunca falem, olha, esse aqui é o programa 5 censos. Não, mas você vai ver. Você olha na mesa da sua mãe lá no banco para você ver, Rebeca, é bem arrumadinho. Você não vê nada fora do lugar. Você vê que a caneta dela está dentro do copinho, ou então está dentro da gaveta dela. Ela usa muito grampeador, o grampeador está do lado da tela do computador, alguma coisa nesse sentido. Já percebeu isso? Então, assim, não é anormal isso, essa aplicação dessa ferramenta em empresas sérias, tá? Empresas sérias utilizam porque conhecem e reconhecem o aumento da produtividade nisso. Exatamente. Onde é que você deixou seu caderno? De repente, o gatinho usou ele para poder esconder alguma coisa embaixo da sua cama. Dá uma olhada lá, Adson. E aí ele olha para a gente que é o seguinte, olha, ele continua falando que o Seikitsu também pressupõe cumprir os procedimentos de segurança individual e coletiva. A realização de avaliação, avaliação periódica das condições do ambiente de trabalho, tá? E seu aprimoramento constante. Devemos ter em mente que os danos causados ao trabalhador geram prejuízos para a empresa. Então, assim, quando eles fazem esses exames preventivos, Beca, e eles pensam assim, opa, tem uma suspeita de alguma coisa errada aqui, automaticamente aquele colaborador, ele é afastado para dar continuidade no andamento do tratamento de alguma coisa, caso necessite. Entendeu? Então, assim, por isso eles fazem esse tipo de exames. E mesmo assim, em alguns casos, ainda passam algumas coisas ainda, né? Além de custo para toda a sociedade, que traz prejuízo para geral, né? Portanto, esse censo engloba a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Além das disciplinas de ergonomia e segurança, que é um importante aliado na implantação desse censo de higiene, é a disciplina da ginástica laboral, tá? Para tanto, é importante levar em consideração o tipo de atividade realizada no local. Os benefícios para o trabalhador, tanto físico quanto psicológico e até mesmo sociais. Além disso, diminuir os problemas de saúde do trabalhador é sinônimo de aumento da produtividade. Olha só, qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Percebeu aí, Rebeca? Então, olha só. No Seikitsu, aqui é que eu disse que a coisa pega, tá? E vocês vão entender quando finalizar aqui, eu vou explicar por quê. O senso da autodisciplina está ligado diretamente à prática constante dos outros 4 S's anteriores, tá? Sem descuidar do seu constante aperfeiçoamento.
Então, o senso de autodisciplina, ele constitui em quê? Respeitar padrões éticos e técnicos da empresa, criar procedimentos objetivos e possíveis a serem cumpridos, ser claro e objetivo na sua comunicação, tanto verbal quanto escrita, de todos os procedimentos e de tudo que você precisa fazer, desenvolver a conscientização e o comprometimento com os objetivos do programa 5S, 5 Sensos, esclarecer sempre, ao atribuir uma nova tarefa, as razões fundamentais da sua execução. O Ribeiro vai falar para a gente aqui, sobre uma metodologia, que é a implantação dos 5 Sensos, que envolve 2 aspectos fundamentais: a sensibilização das pessoas e a sua estruturação e implantação. Bacana. Para o sucesso dessa ação, para ser empreendido, precisa disso, tá? Esses aspectos fundamentais devem ser observados na implantação de qualquer método ou ferramenta de qualidade, implicando na proposta de uma nova forma de organização e realização do trabalho. Beleza? Aí ele vai falar para a gente que a sensibilização das pessoas estratégicas diz respeito a quê? Você conquistar as pessoas que vão estar ali liderando a implantação, tá? Que aquilo é necessário para aquele lugar, tá? Normalmente, quando a gente percebe na empresa os primeiros movimentos da implantação, a iniciativa partiu de onde? Da gerência média, não foi da de cima. Então, se a gerência lá de cima, ou seja, o dono, os chefes, os cabeças, não incorporarem essa estratégia, não vai funcionar. Concorda comigo? Olha só. Eu sou dono de uma empresa gigantesca e vocês são todos os meus colaboradores na empresa. O Matheus, a Rebeca vai chegar para mim e falar assim: vamos implantar o sistema 5 Sensos aqui na empresa, e mobiliza, e como eles têm poder de decisão até certo nível, eles vão lá e contratam uma consultoria para fazer essa implantação, e buscam conhecimento, e envolve toda a equipe, e todo mundo está disposto a fazer e tal, e começa, e a coisa começa a ficar boa. Aí quando chega na minha sala, eu falo: aqui ninguém bota a mão, não. E quem manda sou eu. Eu não vou mexer com implantar pissirica nenhuma. Dentro da minha sala eu não vou usar máscara. Eu não vou usar máscara. Porque hoje é um equipamento de proteção individual. Vocês concordam comigo? A utilização da máscara? Tá? Eu estou me protegendo, estou protegendo as pessoas que estão próximos de mim também. O que aconteceu com a implantação desses 5S? Não foi à frente. Por quê? Porque quem manda, quem é o dono da bagaça, falou que não vai rolar e pronto, e não vai rolar. Tá? Então, essa sensibilização, ela precisa partir primeiro de quem manda. Tá? E aí ele vai falar aqui para a gente, o Ribeiro: ainda que a iniciativa não tenha partido da alta administração da empresa, é fundamental que essa alta administração esteja aderida, ou seja, é fundamental a sua adesão ao programa, com vistas à implantação em toda a organização. Sabe por quê? Porque se eu falar assim: não, pode implantar, mas aqui dentro da minha sala quem manda sou eu. E aí, quando vier aqui na minha sala, um cara que está abaixo de vocês, ele vai olhar e falar: pô, por que a minha sala é aquela maior frescura e aqui está essa bagunça generalizada? Se o cara está deixando assim, eu também vou deixar. Não se esqueçam de que o líder, além de tudo, ele é o espelho da organização, tá? Ele reflete a organização. Se ele fizer a coisa errada, todo mundo vai fazer errado, sem peso na consciência. Entenderam? Então, isso é importante. Aí, ele vai falar para a gente também que quanto à estruturação da implantação, Ribeiro vai trazer para a gente aqui 2 aspectos importantes. Primeiro, que é a formação do comitê, né? Que vai elaborar, e comitê do 5S, e a que vai elaborar a elaboração desse plano. Para a elaboração desse plano de ação, a gente pode utilizar a metodologia do ciclo do PDCA, né, o que a gente viu antes, ou o método de análise de problemas, o MASP, que a gente vai ver lá na frente. Quanto à formação do comitê, destacamos alguns aspectos que o autor separa para a gente. O comitê deve ser formado por pessoas escolhidas pelo gestor,
ou líder responsável pelo projeto de implantação. Integrantes do comitê são responsáveis pela apresentação de propostas e atividades de promoção, como treinamento, realização de eventos internos, concursos internos, premiação para promover e monitorar a participação de todos, além da programação de vistas e de outras organizações. Os integrantes desse comitê são responsáveis também pelas chamadas atividades de padronização, que garante a uniformidade das ações e a implantação do programa, né, que é relacionado. São responsáveis também pelas atividades de controle, visando o monitoramento dos prazos, dos custos e resultados de implantação, finalizando o método 5 sensos, alguns aspectos do comportamento que vale sempre repetir. Tenha consideração pelas pessoas, respeite a opinião dos outros e seja honesto, tá? Isso aqui você não pode perder de vista. Quando você sair, tá? Coloca a cadeira debaixo da mesa, recolhe o papel do chão, mesmo que não seja o seu papel. Quando você sair de um ambiente, apaga as luzes, tá? Se você for o último. Antes de entrar ou sair do prédio, limpa os pés. Que doideira é essa, professor? Isso mesmo. Vocês perceberam coisas muito simples aqui no final que dizem respeito à nossa vida particular? Vou contar um case de sucesso de uma estudante nossa que implantou o programa 5S na vida dela. O nome dela é Fernanda, tá? A Fernanda foi minha aluna, olha onde, hein? Olha o ano, 2009. Em 2009, quando a gente estudou sobre o 5S, que na época era só 5S, não era 5 sensos ainda, ela virou para mim e falou assim: professor, eu quero implantar isso em casa, na minha vida, você me ajuda? Eu falei: ajudo. O que você está pensando em fazer? Ela falou assim: eu vou escrever tudo que eu faço no decorrer do dia, como é que são as minhas coisas, e eu quero que você me ajude a organizar. Claro, vamos lá então. E ela pontuou tudo. Como é que era a casa dela, ela anotou como é que ela fazia, o que ela tinha que jogar fora. Aí eu falei: olha, isso aí não tem como eu entrar na sua casa, eu não vou lá na sua casa, ver o que é que você tem, o que você deixa de ter, e falar: isso você guarda e você joga fora. Isso, cada um tem o seu quesito. A menos que você more sozinho, você não pode jogar qualquer coisa fora sem a anuência das outras pessoas da casa, né? Porque não é seu, você vai jogar fora? Não, mas é do meu irmão, não posso. Não, é da minha irmã, é da minha mãe, é do meu pai, não posso. Entendeu? Então, assim, cabe a cada um de vocês ver essa possibilidade. Mas eu costumava contar uma historinha sobre o programa 5S, que é mais ou menos assim. Bacana. Vocês vão sair com os amigos de vocês para o cinema. Tá? Nós vamos sair hoje à noite para o cinema, vai ser legal demais. Mas o fulano ou a fulana vai estar. Que legal. E você tem, assim, uma certa afeição por essa pessoa. Né? Então, aí, o que você vai fazer? Fala: pô, vou bem arrumado, né? Legal. Mas aí, seu pai ou sua mãe ou seu responsável vira para você e fala assim: hoje é sábado, cara, hoje é dia de você arrumar seu quarto, organizar suas roupas que estão lavadas, organizar seu guarda-roupa. Beleza, vou lá então. Tem alguém aqui que arruma o quarto, que arruma o guarda-roupa? Eu deixo meu arrumado, então eu não preciso. Eu também. Só coloco para Eu dentro. arrumo. O guarda-roupa Arrumo, tem né? que organizar pelo menos uma vez por semana, porque fica tudo minhas roupas jogadas. É difícil. Toda vez que sai, bagunça. Não arrumo nem a cama, tá tudo bagunçado no meu quarto. Para, Pedrão, tá na hora de começar a pensar nisso. Pois é, Carol. Psicológico, meus caros. Aí, olha o que acontece. Não, eu vou dar um exemplo de quem eu conheço que está na sala, tá? Por exemplo, a Yumi, primeira vez que o João Gabriel chamou ela para ir para o cinema. Os dois já estavam flertando, já estavam interessados um ao outro.
Você mais Ai, meu Deus do quieta. Aí, olha só. Aí, os pais da Yumi viraram para ela e falaram, ó, hoje é dia de você arrumar seu guarda-roupa, seu quarto. Vai arrumar. Aí ela foi, pegou todas as roupas que tinham sido lavadas, exatamente, todas as roupas que tinham sido lavadas no decorrer da semana, que já estavam para serem guardadas. O que foi que ela fez? Separou. Foi lá, abriu a gaveta de roupa íntima dela, colocou as peças íntimas tudo separadinha por cor, por jeitinho, bacana. Primeiro ela tirou tudo do guarda-roupa, limpou, porque ela estava empolgada. Opa, vou pro cinema! Deixou tudo arrumadinho, dobradinho, tudo organizadinho. Show! Pôs as camisetas, uma em cima da outra, tudo certinho. Arrumou as calças jeans, as saias, as roupas. Deixou tudo pronto. Tá, beleza. Aí, pô, nós marcamos para ir na sessão das 5, das 6. Então, assim, se é sessão das 6, eu tenho que sair de casa 4, né, pra gente poder. Então, 3h30, ela tomou aquele banho, né? Falou, agora eu vou escolher minha roupa. O que ela fez? Começou a tirar todas as peças do guarda-roupa, vestir, não é essa. Coloca aqui. Não, essa também não ficou legal. Não, mas ele falou que não gosta de rosa. Carol, tô te lendo, né? Tô te lendo aí, homem. Aí, beleza. Aí o que ela fez? Ela, primeiro, presta atenção, o que ela fez? Primeiro, ela separou as coisas, certo? Depois, ela organizou. Mas antes disso, ela tinha feito o quê? Tinha limpado o guarda-roupa dela. Concorda comigo? Agora, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que de vez em quando dá uma faxina geral no seu guarda-roupa, no seu quarto. Quando você termina de arrumar, que você olha para aquele quarto assim, você não tem uma sensação, parece que até mais leve, daquele lugar? Você olha e fala, nossa... Parece... Vou falar. Pode falar, Matheus. Falar que não... aí a gente não quer nem entrar mais no quarto para não estragar o que já tá... Não é? Já tá feito. Não é desse jeito? Você fala assim, nossa, que bacana, olha como ficou legal, né? Foi a sensação que a Yumi teve quando ela abriu o guarda-roupa dela, que ela olhou todas as peças separadas por cor, tudo por jeito, tudo certinho. Ela falou, nossa, mas ficou muito bacana. Essa é a sensação boa que a gente tem, tá? E aí, o que acontece? Aí eu vou lá, bacana, vou pegar minha roupa e vou vestir. Só que lá na casa aí ela pegou, vestiu todas e deixou lá, né? Do jeito que ela tirou, ela já jogou lá dentro do guarda-roupa de novo. Mas o João Gabriel, lá na casa dele, fez a mesma coisa, né? Deixou tudo organizado, aquela empolgação. Fala, cara, não acredito que eu vou sair com aquela gata. E aí, o que ele fez? Ele olhou e falou, nossa, eu quero ir com essa camiseta. E minha camiseta é a última aqui. Aí o que ele faz? Ele bota a mão aqui em cima, pega a camiseta aqui assim e puxa assim. Vocês já fizeram isso? Aquele pacote, você põe a mão aqui para as outras não virem e puxa aqui. O que acontece com as aqui de cima? Elas enrolam. O que aconteceu? Você bagunçou do mesmo jeito. Sabe? Então, assim, o grande problema dos 5 sensos é a autodisciplina. É o último, é o Shitsuki. É o Shitsuki? Eu sei que eu falei errado aqui. Deixa eu confirmar aqui. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês aqui. Espera aí. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui a tela. E eu vou falar o que eu falei agora para vocês, mostrando aqui, tá? Tá. Olha aqui que doideira, gente. Né? Primeira coisa. Sua mãe virou e falou para você, ó, tá aqui só as roupas. Organiza. O que a Yumi fez? Ela pegou as roupas, ela separou por forma de utilização. Então, ela pegou, colocou na forma de utilização, organizou, limpou o guarda-roupa,
teve aquele sentimento de bem-estar fantástico. Depois, o que aconteceu? Ela bagunçou tudo. Será que é isso o correto? Não. Né? Aqui, no Shitsuki, o que ela deveria ter feito? Experimentei essa roupa. Não gostei. Tira a blusa, coloca lá, dobradinha, veste outra. Essa ficou legal. Pegou aquela primeira e, guardou lá no lugar. É igual o João Gabriel lá, quando ele foi separar a camiseta dele, que ele botou a mão aqui assim, puxou. Se ele tivesse enfiado a mão aqui, levantado e puxado, acabou o problema. Então, esse é um dos piores problemas que nós brasileiros enfrentamos. É o chamado autodisciplina, tá? Então, assim, em 2016, o Sebrae fez um levantamento e 86% das empresas que implantaram o programa 5S ou 5 Senso, com menos de 2 anos, deixaram de utilizar o sistema. Por que eles deixaram de utilizar essa metodologia? Porque ela não funciona? Não. Porque o brasileiro não tem autodisciplina. Cara, é a nossa cultura, sabe? A gente não aprende isso. Poucos de nós temos o hábito de saiu do quarto, apagou a luz. Só que o que eu estou fazendo aqui em casa, o pessoal fala, você dá mesada para os seus filhos? Não, eu não dou mesada para os meus filhos, eu pago salário para os meus filhos. Eu pago para eles um valor por mês, onde eles têm que fazer algumas atividades de casa, em casa. Arrumar sua cama e seu quarto todo dia, lavar a louça da noite, deixar o café da manhã organizado, limpar o quintal, dar banho no cachorro, organizar as coisas. E o que mais? E eles têm multa quando eles deixam de fazer. Por exemplo, se eu passo no quarto, a Raquel ou o João deixaram o ventilador do quarto, o ventilador de teto do quarto ligado e a luz ligada, tem multa. Para cada um deles tem um valor. Entendeu? Por que você está fazendo isso, professor? Para ensinar de uma forma dolorosa que a gente precisa estar organizado. Certo? Só que o salário é pouquinho, viu, Matheus? Entendeu? Quando você faz isso, a intenção é o quê? Eu dou aula disso, eu sei como funciona, eu sei quais são os benefícios disso na vida das pessoas. Então, se eu sei qual é o benefício disso, por que eu não aplico isso em casa? Seria muito irônico eu dar aula disso, sugerir a vocês que fizessem isso e não aplicar isso na minha vida. Concordam comigo? Que seria muita hipocrisia? Então eu falo e faço. Beleza? E funciona. Vou para o case de sucesso, então, agora, da Fernanda. A Fernanda me passou todas as coisas que ela queria melhorar em casa, e eu comecei a passar para ela como ela deveria fazer algumas coisas, sugerir como ela deveria fazer. Tá. Ela começou a fazer isso, aplicar esse tipo de coisa, e aplicar também lá no local de trabalho dela, sem a implantação lá. O chefe dela percebeu que ela estava trabalhando diferente, que a coisa dela estava ficando melhor, o serviço dela estava ficando melhor, as pessoas queriam ser atendidas por ela, chegava lá, ela estava toda arrumadinha o tempo todo, cheirosinha, organizadinha, a mesa dela arrumadinha. Final das contas, aumentou o salário dela. Com o aumento do salário dela, ela conseguiu pagar um consórcio de uma motinha para ela. E no final do ano, ela foi contemplada no consórcio da moto. Olha que bacana, né? Uma metodologia administrativa que ela aplicou na vida privada dela,
impactou a empresa que gerou para ela lucro financeiro. Olha que bacana. A Fernanda hoje ela é administradora e tem mestrado em administração. Tá? É uma pessoa fantástica. Pessoa super de bem com a vida e super, crescendo. Então, gente, olha só. Faça uma leitura desse material e veja o que você pode utilizar isso na sua vida. Você pode aplicar isso no seu dia a dia. Como é que eu posso fazer meu dia ficar um pouquinho melhor aplicando isso? E aí você começa a perceber, pô, eu deixo meu quarto bagunçado, eu saio do banheiro, jogo a toalha no chão, eu deixo a roupa jogada no canto, quando eu tiro a roupa, eu enrolo a minha meia ou minha cueca e jogo no canto. Para quê? Por quê? Vamos pensar uma coisa aqui? Vai custar o que para mim deixar organizado? Vai doer? Agora, tenham em mente uma coisa. Se você não é muito organizado hoje, se você de repente, só um minutinho, Rebeca, de hoje para amanhã você resolver a implantar radicalmente o programa 5S na sua vida, você me avisa que segunda-feira eu vou te visitar no hospital. Seus pais certamente vão te internar achando que você ficou doido. Então, tem que ser gradual, tá, gente? Brincadeira. Vai, Rebeca. É que uma coisa que me ajuda muito, tipo, nessas questões de organização é colocar música, sabe? Porque torna o ambiente, tipo assim, você tá ali escutando e tal, você vai fazendo as coisas, parece que traz uma outra coisa, tipo assim, todo dia de manhã colocar música, e aí você organiza a mente, me ajuda bastante a manter as coisas organizadas. Sim, sim. Sabe uma coisa que eu comecei a fazer, que para mim foi muito importante? Meditar. Como assim, professor? Meditar? Você para e fica lá. Não é bem assim. Tá? Cada um tem alguma coisa que te atrai. Por exemplo, eu tenho uma coisa que para mim, eu gosto demais. Para mim, todo dia eu faço uma leitura bíblica. Eu leio um versículo, 2, um capítulo, 2, 3, 10. Tá? Não tem assim, você faz isso ou aquilo. Não, eu vejo aquilo, eu leio. E aí o que eu faço? Eu fico um tempo meditando naquilo que eu li. Aquilo que eu estou lendo vai servir para quê na minha vida? Ou às vezes eu paro e medito como? Percebendo a minha respiração. Voltando para a minha respiração. Sabe? Eu fecho o olho, coloco uma música bem tranquilinha e começo a respirar. Puxo. Como é que é a entrada do ar? O ar entra frio e sai quente. E não penso em mais nada, só nisso. Isso me ajuda a concentrar. E toda vez que eu estou fazendo alguma coisa, que eu tenho, Pedro Lucas, um bombardeio de ansiedade, eu paro, fecho os meus olhos e penso na minha respiração. Pelo menos 1 minuto. Fico só sentindo a minha respiração, sem me importar com o que está ao redor. Isso faz com que eu acalme meu coração e consiga me concentrar. Então, gente, olha só. Quando a gente vai arrumar as coisas, e vocês acham que aqui em casa é diferente, eu só aponto o dedo e os meninos fazem, ou a Márcia faz, ou a minha esposa faz? Não. Cada um faz uma coisa aqui em casa. Tem esse papo de um faz, os outros não fazem. Não. Aqui todos temos nossas obrigações. Tá? Então, assim, por exemplo, jardim. Quem faz a jardinagem? Sou eu. Quem poda as accessórias? Sou eu. Quem organiza as coisas? Por exemplo, estragou alguma coisa em casa?
antes de chamar alguém, quem vê se consegue arrumar primeiro sou eu, né? Por exemplo, nós estamos sendo invadidos por pombos. Eu coloquei tela em todas as entradas do telhado da minha casa. Deixei uma entrada sem. Por que eu deixei uma entrada sem? Porque lá já tem um ninho, tá com 2 filhotinhos. E eu não vou matar os filhotinhos. Porque se eu fechar lá, a mãe não sai para comer, ela vai morrer. E se ela sair quando estiver trancada, ela não vai voltar para dar comida para os filhotinhos. O que vai acontecer? Morrer também. Então, eu estou esperando eles voarem, já está pronta a tela. Voou, eu vou lá e vou fechar. Então, assim, cada um tem sua obrigação. Isso é importante porque a gente começa todo o processo nosso de qualidade, não é fora, é na gente. Ok? Pensem sobre isso. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Eu passei algumas coisas. Professor, Pode falar, Matheus. tem 2 livros, eu só li um deles, mas tem 2 livros que falam justamente sobre isso. O primeiro é esse bem aqui, que é o Milagre da Manhã, que fala sobre isso, para poder, né, ter aquelas... essas táticas para poder ter uma manhã mais produtiva e tal, porque querendo ou não, amanhã reflete como é que vai ser outro dia lá na frente. Então, digamos, fazer uma manhã direita é ter um dia produtivo. Sim. E outro livro que eu ainda quero ler, que eu ainda não li, é um Arrume a Tua Cama, que eu até pesquisei aqui, que é de um cara chamado William H. McGregor, alguma coisa assim. Tá, E aí vou te dar um spoiler bem rapidinho desse livro. Ele fala que o seguinte, quando você arruma a sua cama, é a primeira batalha que você vence durante o dia. É o seu primeiro desafio que você venceu. É arrumar a sua cama. É isso mesmo, Pedro? É mutado. Peraí que eu quero mostrar minha cama aqui pra vocês, rapidão aqui, peraí. Deixa eu ver se eu arrumo aqui, ó. Olha. Que linda. Olha aí, rapaz. Não, Pedro, pelo amor de Deus. Gente, homem é incrível, né, meu irmão? Pedro. Meu Deus. Isso aí é o que tá, certo? Agora, o desafio para você, brother. Implanta o 5S aí. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui bem rapidão. A ideia de arrumar a tua cama, ela foi idealizada por Jordan Peterson, que é um dos maiores psicólogos canadenses da atualidade. Ele defende basicamente que a partir do momento que você toma a rédea de pequenas coisas das suas vidas, as grandes coisas vão se organizando na sua mente. Entretanto, Jordan Peterson foi refutado por Peter Kraft, quando ele dizia que a partir do momento que o nosso redor toma conta da nossa vida, a gente não tem controle sobre isso. Isso seria kafkianismo. Um exemplo, eu posso arrumar minha cama, mas eu não posso escolher o horário da aula. Tendo isso como base, eu posso assistir a aula enquanto arrumo minha cama. Assim eu resolvo 2 coisas numa palavra só. Ou eu posso ficar aqui deitado, escutando a aula, e quando a aula acabar, eu arrumo minha cama. Assim eu tenho conforto e aprendizado ao mesmo tempo. Sim, mas olha só. Isso, cada um tem um estado mental. Tá, Pedro? Então, assim, não dá para me fechar, por exemplo, comparar o seu pensamento com o meu. Para mim, quando eu arrumo a minha cama, qual é a primeira coisa que eu sinto? Exatamente o que foi dito primeiro. Eu derrubei a primeira muralha do dia, derrubei o primeiro obstáculo que eu tinha. Então, assim, isso vai fazer com que, internamente, eu já falei para mim, você consegue vencer o que vem pela frente, porque você se esforçou e arrumou sua cama. Então, assim, isso, inconsciente, eu falo para mim, com o meu esforço, eu consigo vencer. Entendeu? E é muito interessante quando você se propõe a fazer a implantação, por exemplo, do 5S, você tem uma nova perspectiva, muda alguma coisa. Cara, a procrastinação é péssimo, sabe? E eu vou falar uma coisa para você, que eu sou o rei dela. Tá? Eu sou o rei da procrastinação. Não acredito em ninguém que seja mais procrastinador do que eu era, tá? Porque o que acontece? Também é uma coisa que está nas nossas mãos resolver. Eu decido. A decisão é sua. A decisão é minha. Se eu decidir fazer, eu faço.
tem uma máxima muito interessante que a gente tem ouvido muito por aí, que é assim: quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Professor, nessa semana é a terceira vez que eu estou escutando isso. Meu Deus. Ixi. Peraí, Não é direto. Deus falando com você, menina. Hã? É Deus falando com você. Quem quer, faz. Quem não E quer... foi na igreja mesmo que eu escutei isso. Ai, 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 olha aí. Então, Mas olha não só. foi direto para mim. Porque hoje a gente escuta muito. Ah, porque a situação não me ajuda. Ah, por conta disso, ah, por conta daquilo. Gente, por favor, isso é um papo muito derrotista, sabe? É um mimimi que não funciona. Não deixa isso entrar na cabeça de vocês, não. Tá bom? O dia que você pensar assim, eu sou menor do que alguém, você fala, sai de perto de mim, pensamento ruim, que eu não sou pior que ninguém. Ah, situação, fulano é rico, eu sou pobre. Sai, usa isso como força. Ah, ele é rico, sou pobre, mas eu tenho força, eu vou conseguir, eu vou ser melhor que ele. Pronto. Não deixa aquela história assim, ah, porque eu não sei o que... Não. Sabe? Para com isso. Vitimização não leva ninguém a nada. Então, quando eu deixo de me vitimizar, deixo de procrastinar e boto os 5S para funcionar, cara, a coisa anda. E aí, Matheus? Gostou da motivação? Nossa, na hora. Eu até arrepiei. Tá certo? Ô, gente, eu tô falando isso para vocês porque o dia que eu me conscientizei disso, a minha vida mudou. O dia que eu me coloquei e falei, ô, para, chega. Todo mundo já sofreu um dia. Todo mundo tem problema. Problemas muito piores do que os nossos. Pessoas que estão vencendo. Sabe? Então, bora pra frente, né? Beleza? Gente, beijo e um queijo pra vocês. Nossa aula já acabou 7 minutos atrás. Adiós. E a aula do seu Tchau, professor? gente. Com Deus. Bom final de Tchau. semana. Tchau, Tchau, professor. pra Boa você também, semana. gente. Valeu.